Boa tarde, meus alunos e meus amigos. Estou aqui agora preparando para vocês esse material, que é o complemento da aula 3, que foi ministrada presencialmente em sala de aula. E esse material, esse complemento, eu vou enviar para vocês via Moodle, dentro da nossa proposta de algumas aulas serem executadas à distância, em EAD. Então, na aula passada, nós tivemos uma resolução de exercícios no Moodle, utilizando a ferramenta Moodle, e nessa resolução de exercícios ela foi baseada, esses exercícios que estiveram presentes para vocês lá, foram baseados em uma aula anterior em que nós fizemos também em sala de aula a solução de exercícios. Esses exercícios diziam respeito à formação do elemento óptico lente. A lente como elemento óptico, como que a lente é formada e como calcular a constante da lente, que é a focal da lente. Essa focal que advém de uma equação que relaciona os raios de primeira curvatura, o raio de segunda curvatura, não, são dois raios, né? Primeira curvatura, segunda curvatura, o índice de refração do vidro e a espessura T da lente quando ela é espessa. A lente pode ser delgada ou pode ser espessa. Entenda-se como espessa uma lente que não é formada apenas por uma lente, mas sim por um conjunto de lentes, em que vai ser considerada apenas a primeira curvatura e a segunda curvatura nessa formação da lente. Então, nós vamos falar hoje sobre os elementos que são os refletores, elementos ópticos que são os refletores que têm importância para nós na fotogrametria. Os refletores, eles são utilizados para dirigir, para modificar a luz, manipulando a trajetória da luz, para formar imagem. Então você consegue formar imagem modificando a trajetória da luz. E esses refletores, eles são basicamente de três tipos. Então nós vamos mostrar aqui os refletores. São basicamente de três tipos. Então você tem os refletores que são os refletores esféricos, parabólicos e os refletores elipsoidais. Essas superfícies, elas são compostas por metais polidos, como por exemplo aço inoxidável, ou por exemplo, cristais de prata dispostos em uma superfície de vidro, por exemplo. Pois bem, no caso dos refletores esféricos, eles são usados para intensificar a quantidade de luz que é emitida no filamento. Então, por exemplo, vocês podem observar aqui, deixa eu ver se eu mostro a caneta aqui, se vai aparecer. Vocês podem observar aqui que nós temos uma fonte de luz S, e aqui você tem um raio, e você observa. Então você pode observar que, tendo a luz sendo emitida por um filamento S em direção a, vamos assim dizer, o espelho esférico, o refletor esférico, o que acontece? Acontece que todo raio que atingir esse espelho esférico, vai atingir a superfície com um ângulo de incidência de 0 grau em relação à normal. Isso vai fazer com que o raio de luz volte na mesma direção em que ele foi emitido, fazendo com que a luz que foi emitida na mesma direção, no caso aqui, esse raio aqui, ó, vai somar com a luz que foi na direção do espelho. Então isso faz com que você duplique a quantidade de luz que é emitida através do refletor esférico.
Mas para que isso aconteça, a fonte de luz tem que ser posicionada exatamente no centro da esfera desse refletor. E aí então você tem o fenômeno físico de você acrescentar a luz que seria perdida se não tivesse o refletor esférico, então acrescenta a luz que refletiu pelo refletor esférico na mesma direção do raio que foi a 180 graus a partir dali. Depois você tem aqui, nesse segundo exemplo, aqui nós temos um refletor parabólico. Parabólico, ou também paraboloide. Então, o que ocorre aqui nesse caso é que, dado o ângulo de incidência sobre o espelho na parábola, vai acontecer que os raios que atingem o espelho, os vários raios que atingem esse espelho, eles vão propagar numa única direção à frente, formando então raios de luz paralelos, ou seja, colimados. E esse tipo de refletor é usado para produzir uma iluminação que é uniforme sobre uma área. E ela se propaga, vamos assim dizer, a grosso modo, com o mesmo diâmetro do espelho parabólico. Então você vai ter um facho de luz que ao longo da distância vai manter a luz com o mesmo diâmetro. Ou seja, a luz vai sair colimada. Os raios de luz vão sair do refletor paralelos, propagando numa única direção. O que é chamado de luz colimada. Já no nosso terceiro caso de refletor, nós temos ali um refletor elipsoidal. Esse refletor elipsoidal funciona da seguinte forma. Se você tiver uma fonte de luz em S, todos os raios que atingirem a superfície do refletor elipsoidal vão passar necessariamente pela posição L. Para que serve isso? Então, esses tipos de refletor, ele é muito utilizado Esse tipo de refletor elipsoidal é muito utilizado em equipamentos restituidores analógicos e alguns analíticos antigos. Fazia o desvio do raio de luz para algumas finalidades de formação de imagem. Desviar o raio de uma posição até uma segunda posição, ou um conjunto de refletores, de elementos ópticos, refletores e outros elementos ópticos, combinados para fazer esse desvio de raio de luz, para levar a imagem da fotografia que estava disposta num porta-placas até a ocular do observador. Pois bem, o que a gente tem aqui agora são um exemplo de refletores chamados espelhos. Os espelhos é um tipo de refletor, ele reflete a luz que atinge a superfície do espelho, mas ele tem uma forma plana. Isso faz com que os raios que são incidentes sobre o vidro, sobre esse vidro refletor, ele reflita com o mesmo valor, ou seja, em relação ao normal. Ou seja, esse raio aqui vai refletir com o mesmo valor de incidência. Então, o ângulo de incidência é igual. É o mesmo ângulo.
O exemplo que está apresentado aqui no nosso slide é o exemplo de um refletor de primeira superfície, em que a superfície de reflexão é a primeira das superfícies, ou seja, existe ali à disposição sobre o vidro, que é a base do refletor, os cristais de prata. Então, esses cristais de prata são de primeira superfície. Ocorre em muitos elementos, muitos aparelhos, equipamentos utilizados na fotogrametria. Entre eles, o estereoscópio de espelho. Por causa disso, o estereoscópio de espelho ele é um equipamento de qualidade na sua reflexão de luz. Entretanto, quando na sua manipulação os alunos ou os operadores fizerem contato dos seus dedos com o espelho, isso faz com que esse cristal de prata, em contato com o suor das pessoas, ele entre num processo de oxidação. Então, por isso, os estereoscópios de espelhos precisam ser cuidados, precisam que as pessoas cuidem na sua manipulação, para que não toquem a superfície dos espelhos. E por isso, também, esses estereoscópios possuem, nesse caso, proteções plásticas, para evitar que você coloque o dedo sobre o espelho. Então, tome muito cuidado quando vocês forem manipular os estereoscópios de espelho com não tocar os espelhos. E eu, no momento oportuno, vou mostrar a vocês como fazer isso. Como montar o estereoscópio de espelho, como colocá-lo em operação sem a necessidade de tocar os espelhos que são frágeis. Já no caso aqui do segundo espelho que é apresentado, vocês percebam que a superfície da camada de prata ela está na segunda superfície em relação ao raio de incidência. Então, aqui temos um raio de incidência. Então, vai acontecer um fenômeno físico sobre essa propagação da luz, que eu mostrei, inclusive, na sala de aula para vocês com o laser do apontador. Então, aqui tem o ângulo de incidência. Esse ângulo de incidência, deixa eu fazer em vermelho aqui. Vou fazer em cima aqui, o ângulo de incidência. O que vai acontecer? Parte da luz vai refletir sobre a primeira superfície do vidro. Parte dessa luz vai fazer a reflexão. Aqui, com o mesmo ângulo de incidência. Porém, parte da luz, ao tocar o vidro, vai fazer com que exista um processo de refração. E aqui eu vou ter o ângulo de refração. E então vai fazer a refração, vai refratar dentro do vidro, mudando a sua direção. Vai ocorrer que depois ele vai refletir e quando voltar para o meio de origem, então ele sai também de novo aqui com o ângulo aqui, é só normal que o desenho aqui tá ruim, mas só para vocês entenderem, aqui eu tenho também o ângulo inicial de incidência em relação ao normal. Entretanto, a reflexão aconteceu, a sensação de reflexão vai estar numa posição deslocada. E o observador que estiver aqui, que estiver nessa posição aqui, ele vai enxergar vários fantasmas. Por quê? Porque a parte da luz também que vai de novo encontrar aqui a superfície do vidro, de interface, dentro do vidro, entre a interface entre o vidro e o ar, vai existir a reflexão. E várias reflexões vão acontecer da mesma fonte de luz, gerando o efeito de fantasma. Esse espelho é um espelho de baixa qualidade. É um espelho que é utilizado para visualização
para utilizar num banheiro, utilizar num estojo de maquiagem, para você visualizar o seu rosto. Então é um espelho de baixa qualidade, é um espelho barato. E sabendo que as pessoas vão manipular esse espelho sem muito cuidado, então ele é colocado o cristal de prata na segunda superfície e é colocado uma proteção, uma pintura sobre esses cristais de prata para que não haja oxidação. Entretanto, não é equipamento muito bem utilizado para instrumentos ópticos que deveriam ser utilizados para a fotogrametria. Pois bem, pessoal, um outro elemento óptico importante e a ser conhecido são os espelhos semiprateados. O que seriam esses espelhos semiprateados? Então aqui nós temos a imagem de um observador do olho e temos a imagem em A e uma imagem em B. Essas imagens aqui podem ser, por exemplo, um par de fotografias, A e a linha, ou dois displays, dois monitores, cada um mostrando uma imagem diferente, No caso aqui é a imagem da esquerda, ou a imagem da direita, ou vice-versa. O que vai acontecer? Com os elementos conhecidos de angulação, reflexão e refração, o que vai acontecer? O espelho é semiprateado. Existem fissuras na posição do espelho, pode ser fissuras de polarização, por exemplo. Existem fissuras que vão permitir parte da luz passar, vinda de A, e parte da luz passar, vinda de A'. Então o olho vai observar parte da luz de uma posição e parte da luz vindo de outra posição. O que se dá para fazer com isso? Então você vai ter essa passagem de luz, então você vai ver duas imagens, uma sobreposta com a outra. Para que é utilizado isso? Então um exemplo de utilização desse elemento óptico é nas estações fotogramétricas usando o sistema planar, que é um sistema passivo, usando tela polarizada, uma das telas polarizada na horizontal, outra tela polarizada na vertical, e um óculos disposto na frente do olho, também cada olho, com uma polarização horizontal e o outro com a polarização vertical, permitindo então que cada olho veja uma imagem diferente. E se essas imagens que estiverem sobrepostas forem imagens adquiridas de pontos de vista diferentes, tem-se aí a formação da visão estereoscópica artificial, a percepção de profundidade das fotografias que estão presentes no equipamento. E por fim, desse complemento, nós temos os prismas. Os prismas, eles são elementos ópticos de vidro que são usados, dispostos em equipamentos, por exemplo, como restituidores, dispostos no caminho do fluxo óptico, e são utilizados para refletir, inverter, rotacionar ou deslocar uma imagem. Dá essa sensação, esse processo de deslocamento, ou inversão, ou reflexão, ou rotação das imagens que estão ali dispostas. Os prismas, eles não usam cristais de prata. Eles utilizam apenas o conceito da refração da luz. Então, esses vidros são produzidos de tal forma que, com os ângulos de formação desses cristais de vidro, mais os índices de refração do material que compõe esse vidro, que fazem o princípio do efeito necessário. Então, aqui nessa figura, o nosso primeiro prisma, aqui,
é um prisma chamado prisma de ângulo reto. Ele possui um ângulo de 45 graus em relação à sua base. O raio de luz que é incidido nele, então, por exemplo, um raio de luz que incidir aqui, ele vai simplesmente mudar a sua direção da luz em 45 graus. Então, um exemplo prático da utilização desses prismas, por exemplo, são instrumentos telescópicos, em que você consegue montar um conjunto disso, por exemplo, e fazer um telescópio. Desculpa, periscópio, como por exemplo nos submarinos. Você pode fazer o mesmo processo com espelhos. Então ele faz um processo de espelhamento, como no caso do uso de refletores do tipo de espelho. Para você fazer com que isso funcione, você tem que construir uma superfície então de ângulo reto. Então no caso aqui o ângulo reto. E você tem que produzir colocar um índice de refração do vidro aqui, de forma em que o ângulo crítico desse vidro seja menor do que 90 graus. E dessa forma, então, seja menor do que 45 graus. Então você consegue fazer com que o raio de luz reflita naquela superfície, deslocando ele em 90 graus. Fazendo esse deslocamento em 90 graus. No segundo caso aqui, nós temos um prisma que é chamado de porro. Tem esse nome, o prisma. Ele tem uma configuração que é idêntica ao prisma de ângulo reto. Só que a posição em que o índice de refração, que a refração da luz é colocada, é que é diferente. Então, ele é disposto de uma certa forma em que exista dupla reflexão dentro do vidro, do prisma porro. Isso vai fazer com que a imagem que for gerada, desviada, ela vai fazer uma inversão dessa imagem, gerando uma imagem inversa da imagem original. E a imagem final, ela tem a mesma orientação em relação ao ângulo de incidência no prisma porro. Esse prisma porro ele é muito utilizado, por exemplo, na construção de binóculos, em que pode ser verificado a inversão da imagem, gerando uma imagem de mesma orientação em relação à imagem que foi refletida. O terceiro exemplo que nós temos aqui na nossa figura é o prisma chamado prisma Dove. Ele é usado para rotacionar um feixe de raios colimados num caminho óptico, em relação ao eixo desse caminho. A face, essa face aqui, ó, ela é projetada de tal forma que forma um ângulo de 45 graus em relação à base. Então isso faz com que a maior parte da luz que entra no prisma, ela refrata em direção à base do vidro, a base do prisma que é aqui nessa parte inferior. O que ocorre? Como o índice de refração desse vidro é projetado para que o ângulo crítico seja menor do que 45 graus, toda a luz que atinge a base, essa base, vai refletir novamente para dentro do próprio prisma. E quando ele atingir de novo a face aqui que tem 45 graus, ele vai de novo assumir a direção original da luz na interface do vidro com o ar,
continuando a sua direção. Entretanto, a imagem que foi gerada, ela se dará de forma invertida. O quarto exemplo que eu apresento aqui para vocês é chamado de pentaprisma. O pentaprisma ele vai fazer com relação ao raio de luz, aos raios de luz incidentes, a mesma coisa que faz, basicamente a mesma coisa, mesmo tipo de inversão que faz o prisma Dove. Entretanto, ele vai ser construído de certa forma que vai existir várias reflexões dentro do pentaprisma, direcionando o raio de luz em 90 graus em relação ao raio de incidência, gerando uma imagem invertida. Então, esse é o exemplo então, que nós temos de elementos ópticos que são importantes de conhecimento para vocês, que vocês os tenham, vocês leem o material, a apostila que está disponível para vocês, a revisão, as referências bibliográficas que tem na biblioteca da URGS, como por exemplo o livro do Wolff, do qual as apostilas foram extraídas, como geral, assim, tem outras informações além do próprio livro do Wolff, mas nessa parte da ótica é bem similar ao livro do Wolff, com a diferença de que no livro do Wolff nós temos em inglês e aqui nós temos a tradução feita pelo Tomazelli em português. Esse é o nosso último